Ah, tá sem som? Som. Agora sim. Tava sem som? Tá me ouvindo aí, Rose? Som. Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Tava sem som aqui por algum motivo. O computador tirou o meu áudio. Boa noite, queridos e queridas. Bem-vindo. Boa noite, Rose. Boa noite, amados que estão aí com a gente pelo Facebook. Que bom. Dona Isabel, boa noite. Tem mais gente participando com a gente aí no Facebook, mas tá quietinha aí, não quer se apresentar, mas sejam bem-vindos. Que bom tê-los conosco. Que bom ter esse tempo de gratidão, de louvor, de adoração ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, por todo o seu amor e todo o seu cuidado, porque a graça do Senhor tem sido abundante sobre nós. Nós louvamos a Deus por tão grande amor, por tão grande cuidado, por tão grande bondade. E hoje nós vamos terminar aí essa sequência de 3 estudos sobre fazer planos, né? Será que isso é importante? Será que nós estamos aprendendo bastante com isso, né? Eu creio que Deus quer falar com a gente de uma forma preciosa, né? Fim de ano é tempo de planejar, de pensar. Eu acredito que vai ser uma grande oportunidade para a gente amadurecer, crescer e ouvir um pouquinho da palavra de Deus aí para abençoar nossas vidas. Amém? Rose, bem-vindo. Quem mais está com a gente aí no Zoom? Deixa eu ver se chegou mais alguém. Por enquanto, estamos só nós dois, Rose. Seu Manuel daqui a pouco chega. Seu Manuel chega já já. Luiz e Tabata também devem participar com a gente aí daqui a pouquinho. Mas feliz você que já chegou aí no Face. Vai dando um comentário. Lúcia Costa, bem-vinda, querida. Seja bem-vinda, uma alegria ter a senhora participando com a gente aqui. Que bom. Faz tempo que não nos vemos, né, dona Lúcia? Que bom a senhora estar aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo. Né? Que Deus nos abençoe e que Deus fale conosco sobre planos. E hoje nós vamos falar sobre como fazer planos, né? Vai ser a nossa ênfase de hoje. E eu creio que Deus tem falado conosco e vai continuar a falar, ministrando ao nosso coração, trazendo esperança, direção, orientação, como sempre tem feito. Vai continuar cuidando da gente, vai continuar dirigindo, orientando e inspirando a nossa caminhada, né? E nos dando vida a cada dia mais. Nós somos gratos que Deus tem cuidado de nós. Né? Eu vi meu irmão, o esposo da minha prima e a minha prima pegaram Covid. Aí ele fez um post, assim, achei interessante, dizendo assim, vencemos o Covid. E é verdade. Muitas pessoas têm passado por isso e têm vencido, graças a Deus. Muitos têm sofrido. Eu tive a triste notícia de uma menina de 13 anos. Alguém falou, a criança não morre. E aí a pessoa falou assim, não, minha sobrinha de 13 anos morreu por causa do Covid. Ela teve o Covid gerou uma situação de trombose, o trombo subiu, foi, se eu não me engano, para o cérebro, teve uma isquemia e ela morreu. Uma situação terrível e triste, uma jovem de 13 anos, né? Mas essa enfermidade ela é muito terrível e nós precisamos realmente ter cuidado, ficar atentos, né? Zelar pela vida da gente, pela vida de quem nós amamos, para que Deus possa, né? Eu creio que Deus nos guarda, mas nós temos que fazer a nossa parte. Eu nunca esqueço uma lição, ouvi o pastor Géser, não sei quantos conhecem, era irmão do pastor Jairo, e ele dizia que eles estavam tendo muitos carros roubados próximo à igreja onde eles faziam o trabalho, e eles começaram a orar e jejuar e pedir a Deus, e os carros continuavam sendo roubados. Até que alguém disse assim, a palavra de Deus diz, se Deus não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Aí ele diz assim, não adianta só orar, tem que pôr o sentinela. Então eu creio que muitas vezes nós contamos com a ação de Deus e esquecemos com a nossa parte. Então eu peço a Deus que me proteja, que me guarde, que me livre, mas eu faço a minha parte, eu coloco o sentinela. Eu sou, né, no caso dessa enfermidade, nós somos e colocamos o sentinela. Eu estava conversando com a minha esposa, a Dani, ela está trabalhando na UTI de pessoas com Covid, né? E a situação muito triste, um casalzinho de idosos lá, sabe? Muito triste ver o casal ali internado, né? Já falei isso para vocês. Mas ela contou que ela falou assim, olha, eu acho que é mais fácil eu me contaminar no trem
que eu vou para o trabalho e volto do que no hospital, porque lá seguimos todos os procedimentos e às vezes no hospital as pessoas não se preocupam, não tomam todo o cuidado, estão próximas umas das outras, né? Ela sai daqui de Osasco 5h15 da manhã e vai em pé até o hospital lá na Vila Mariana, então é muito movimento, né? As pessoas precisam trabalhar, mas muita gente sem cuidado, muita gente sem se precaver. Mas que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. É Amém? verdade. Bom, né? A dona Lúcia compartilhou aqui que a filha dela venceu o Covid, graças a Deus, né? Nós temos visto muitas pessoas que passaram pelo Covid, estão aí firmes e fortes, guardadas pelo Senhor. Você ia falar, Rose? Desculpa. Né, que o meu irmão lá do Paraná ligou, mandou mensagem agora, falou que está com Covid, está com muitos sintomas, né? Pediu para orar por ele. E essa noite eu fiquei muito chateada, eu perdi uma amiga de infância, né? E 52 anos, ela é 2, 3 anos mais velha que eu. E o irmão dela, quando ele colocou, eu levei um susto, né? Ele falou, luto pela minha irmã. Eu perguntei o que aconteceu. Ele falou, foi a Sandra, né? Ela disse que ela estava super saudável, pegou Covid e em 10 dias faleceu. Então, são coisas assim que deixam a gente... Eu falei assim que a gente está vivendo um tempo muito... É realmente um tempo muito atípico e muito triste, né? Porque eu falei, cada dia a gente vê chegando mais perto da gente, infelizmente, né? Eu não sei, na verdade a gente está com muitos sentimentos e muitos questionamentos e muitas coisas vêm a nossa, ao mesmo momento que a gente quer se programar para um Natal, né? Para uma ceia, a gente acaba pensando para que eu estou fazendo tudo isso, né? A gente começa a pensar como as pessoas, quantas famílias, né, vão ter um Natal tão triste, pela perda dos seus queridos, né, pela tantas, não só a perda material, mas a perda, né, de pessoas queridas, né? Quantas famílias vão ter um Natal tão triste, né, por não ter os seus entes queridos, e a gente fica, eu particularmente fico pensando até que ponto nós temos algo para comemorar ou para celebrar ou para, sei lá, né? Assim, o significado, comemoração de Natal, não o nascimento, a parte que nós entendemos como bíblica, né? Mas essa questão o que nós vamos festejar no dia 24 para o dia 25, né? E o que nós vamos... não sei, é muita confusão de sentimentos, né? Que a gente às vezes, eu fico pensando, né? A gente vai comprar isso, fazer aquilo. Ao mesmo tempo, você para e pensa, quantas pessoas estão chorando nesse momento, né? E são muitas pessoas, nós temos visto essas últimas semanas tem sido muito triste, né, pastor? A gente tem visto muitos casos, muitas pessoas queridas, muitas pessoas muito próximas da gente perdendo muitas vidas, muitos irmãos em Cristo, muitas pessoas mesmo, né? A gente... não sei, né? Vamos orar a Deus, né? E clamar ao Senhor, né? Para que tudo isso, que Ele dê um refrigério, né? Para nossa alma, que Ele, né? Dê direção, né? Aí a quem está à frente de tudo isso, né? Mas é um sentimento... É difícil até falar de outras coisas, né? Porque é um assunto que mexe tanto com o nosso dia a dia, né? Com a nossa vida, assim, não sei, eu acho que é um sentimento mútuo, né? Um sentimento universal hoje, né? Não tem muito o que ficar falando, né? Apesar de eu falar muito, né? É verdade mesmo, né? É um tempo difícil, né? Quantas pessoas vão comemorar o Natal, né? Vão se reunir no Natal e sozinhos, né? Assim, sem quantas crianças sem pai, quantas esposas sem maridos, né? Quantas famílias vão reunir sem avós, sem avós. É um momento realmente para a gente refletir, né, Rose? Eu creio que Deus nos está permitindo passar por esse tempo porque Ele tem algo a nos ensinar. E nós precisamos estar disponíveis a ouvir, né, o que Deus quer falar, a ouvir o que Deus está nos tratando. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito, à voz do Senhor, né, para que Deus nos ajude, é verdade. Vamos começar orando já, aproveitamos de colocar isso diante do Senhor, né? Senhor amado, obrigado por esse tempo que o Senhor nos permite estar juntos, reunidos, obrigado por cada irmão e irmã que está participando com a gente aí no seu lar, ou no seu carro, no seu trabalho, tantos que estão pelo Facebook,
os que estão aqui conosco pelo Zoom. Obrigado, Pai, por esse tempo em que podemos compartilhar da sua palavra, em que podemos pensar sobre planejamento, sobre sonhos, ó Deus, e colocamos diante do Senhor a vida de cada família, Senhor, que vai passar agora por uma data tão icônica, tão celebrativa como o Natal, Deus, e que vão passar entristecidos porque não têm os seus queridos. Mas nós te agradecemos porque ainda há esperança, porque Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. E nós cremos que essa esperança precisa ser mais forte do que a tristeza e a dor da perda de alguém. E oramos para que as pessoas que não têm essa esperança possam ser alcançadas pela vida de um cristão, de uma cristã, Deus, que crê, que se dispõe, que possa levar a eles essa fé e essa esperança. Lembrá-los que o Natal é essa data de amor, de cuidado, de zelo do Senhor para conosco, Pai, em nome de Jesus. Sustenta-nos com o teu cuidado, com tua bondade. É nossa oração agradecida, que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. E vamos nós lá pensar, né? Dona Neucina, seja bem-vinda. Teresete, boa noite. Lúcia, é verdade, Lúcia, né? Nós vamos comemorar, né, o nascimento de Jesus, e realmente não é um momento para festanças, né? Celebramos algo muito importante, precioso, que é o nascimento de Jesus, mas nós precisamos refletir e pensar sobre essa dimensão, né, de quantas famílias estão sofrendo. E nós somos chamados, como igreja do Senhor, a chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Então, nós vamos ter essa empatia para com as pessoas e esse cuidado, né? Nós vamos, em casa aqui vai ser algo bem diferente, né? A Dani não vai participar com as famílias por causa de estar na UTI. Eu vou dar só uma passadinha de longe, só para cumprimentar, né, a família, para pelo menos dar um oi, né? Olhar perto, mas com cuidado. Mas é realmente o momento de a gente repensar como é que nós vamos manter os nossos relacionamentos, né? A nossa proximidade com a nossa família. E vamos lá pensar um pouquinho aqui. Vou pôr a apresentação para vocês, que a gente começou há 3 semanas, 2, né? 2 semanas atrás. Aqui está. Seu vídeo está travando aqui para mim. Está travando aí, Rose? Aqui. Vou perguntar para o pessoal do Face aí. Pessoal do Face, digam para nós como é que está aí, se está travando, se para vocês está ou está tudo em ordem. Nos ajudem aí, por favor. Se o áudio está funcionando direitinho, confirmem para a gente aí, por favor, tá bom? Vocês vão ouvir essa nossa fala, né? A gente tem uns 30 segundos aí de diferença entre o que a gente fala aqui e vocês. Mas confirmem aí, por favor, se o som está em ordem, chegando para vocês. E nós vamos falar sobre o crente pode fazer planos, né? Hoje é a parte 3 desse nosso estudo. E hoje nós vamos falar sobre como fazer planos. Pastor, qualquer um sabe fazer plano, né, pastor? Qualquer um faz isso. Então, queridos, qualquer um faz qualquer tipo de plano. Mas eu creio que nós, como crentes, como cristãos, queremos fazer planos debaixo do temor do Senhor, debaixo da direção. Né? Eu acredito que nenhum de nós quer fazer um plano e descobrir no meio do caminho que não era o que Deus queria, ou que não era o ideal de Deus para nós. Né? Eu tenho entendido que nem sempre Deus Deus nos dá liberdade, Ele nos fez seres autônomos, Ele não nos fez seres escravos deles. Nós não somos escravos, nós somos servos. É diferente, né? É uma relação diferente. Então, nós temos autonomia, mas a nossa autonomia tem que estar debaixo desse propósito, de ouvir a direção, de entender qual o propósito, de entender qual o chamado, o que Deus quer para nós. Nós temos autonomia, mas nós queremos submeter voluntariamente nossas vidas às mãos do Senhor e os nossos planos na direção dele. Por isso eu gostaria de falar de alguns princípios, né, para a gente pensar sobre como fazer planos. Obrigado aí, pessoal, confirmou que está funcionando o som. Dona Edith, seja bem-vinda, querida, boa noite. Lucimara, boa noite também, querida, bem-vinda. Deus abençoe vocês aí, que bom tê-las conosco. E nós vamos lá. Eu queria aproveitar e relembrar um pouquinho do que nós falamos nas 2 últimas semanas. Na primeira semana do estudo, nós fizemos a pergunta, né, se o crente poderia fazer planos, e lembramos de alguns textos. Provérbios 16:1, que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios, vem do Senhor. Então, o coração do homem pode fazer planos, ele pode fazer planos, e é necessário fazer planos, mas ele precisa se submeter às respostas que virão do Senhor, aos princípios e valores do Senhor. Provérbios 16:9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.
Então é preciso essa disposição de traçar o caminho, de colocar nossas vidas na direção do Senhor e deixar que Ele vá dirigir e conduzir os nossos passos. Então, relembrando, depois nós falamos na semana passada sobre o que move, arde, o que alegra o nosso coração. Para eu fazer planos, eu preciso saber o que Deus plantou dentro de mim, o que Deus plantou dentro de você, para que você faça planos. Ele plantou algo, ele colocou desejos, ele colocou alegrias, ele colocou sonhos em nós. E nós precisamos planejar conforme esses planos. Algumas pessoas hoje, nós temos ouvido uma crítica grande à juventude, a juventude tem procurado uma profissão conforme aquilo que dá dinheiro. Eles vão ser pessoas que talvez até sejam bem-sucedidas, mas infelizes a vida toda, porque vão fazer o que não gostam para ganhar dinheiro. E nós somos chamados pela nossa fé no Senhor a procurar coisas que nós gostamos de fazer com excelência, com amor, e então nós vamos ser remunerados por aquilo que vamos fazer. Alguns, talvez, vão ser remunerados de forma mais ampla. Se vocês ouvirem algum barulho, é o lixeiro passando aqui pedindo caixinha, não reparam não, tá bom? Vai ficar uma barulheira aqui daqui a pouquinho, que eles estão buzinando aqui, pedindo a caixinha de Natal dos lixeiros. Mas as pessoas estão procurando ter o benefício do dinheiro, sem entender que vão passar horas da sua vida envolvidas com aquilo. Isso é muito sério. Nós vamos ter esse temor, esse cuidado de nos envolver com coisas que ardem o nosso coração, que nos fazem ter prazer, que nos fazem usar os dons, os talentos que nós temos. Eu li um livro muito interessante e ele dizia que 80% das pessoas que estão no ambiente de trabalho reconhecem que não usam os seus talentos e os seus dons no seu emprego. Olha só que coisa mais triste, gente. 80% de cada 10 pessoas, 8. De cada 5, 4 pessoas de cada 5. Olha isso, que triste. Reconhecem que estão fazendo um emprego do qual elas não usam, elas trabalham com alguma coisa onde elas não usam os seus talentos, onde elas não usam os dons que ela tem. Olha que coisa mais triste. E talvez eu e você estejamos no meio desse número. E a gente precisa parar para pensar isso. Então, eu vou planejar algo. O que está ardendo no meu coração? Quais são os planos? O que me alegra? O que eu sei que Deus quer? O que Deus me fez para ter prazer? Me fez para ser feliz? O que Deus fez? Isso precisa nortear a nossa caminhada. E aí nós lembramos, de alguns textos. Lucas 6:45, que diz: o homem bom, do bom tesouro, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, nós tiramos, o nosso coração traz tesouros, ou bons ou ruins. E Mateus 6:21 nos diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, isso é só um apanhadinho aí do que nós falamos. Se você perdeu, minha sugestão, procura aí pelo Face. Eu vou depois colocar no YouTube baixar esses 3 estudos, quando terminar esse daqui, que aí você pode procurar lá pelo YouTube, é mais fácil, Procura o canal da Igreja Metodista em Osasco, e você vai encontrar esses 3 estudos lá. Mas, para a gente pensar, como plano, que é importante a gente fazer planos com algo, encontrando uma base daquilo que move, que alegra o nosso coração. E então vem a pergunta que não quer calar. Como é que a gente vai fazer planos? Qual é a forma de fazer planos? Se você for procurar por aí, você vai encontrar milhões de metodologias, faça isso, faça aquilo, autoajuda, vai dizer, determine, busque, não sei o quê, faça testes. Tem muitas formas, e eu aconselho você a procurar formas. Existem pessoas que têm uma característica de gostar de planejar. Então, eles planejam, eles sonham, eles organizam, e eles fazem as coisas com muito cuidado. Já existem outros que vão a Lazeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós vamos indo e vamos ver o que acontece no meio do caminho. Vamos lá, vamos vivendo, sobrevivendo, paga conta, paga outra. Esse mês sobrou, outro mês eu nem sabia que isso não sobrou. Tem gente que vive desse jeito. Mas eu creio que Deus nos chamou, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, de que nós precisamos ser organizados e ter planos. Alguns vão ser minuciosos nos seus planos, com detalhes e com coisas complexas. A grande maioria de nós, eu creio, vão pelo menos ter planos. Precisamos deles, porque os planos nos conduzem, nos movem, nos fazem acordar todo dia. Por isso, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, nós precisamos definir quais são os propósitos dos nossos planos.
Primeira lição, defina quais são os propósitos. Pastor, como assim propósito, pastor? Para que você quer planos? Entende? É esse sentido. Para que eu quero fazer planos? Qual o motivo? Por que eu quero fazer planos? Olha só esse texto da palavra do Senhor. Rose, você consegue ler para a gente aí, por favor? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Obrigado, Rose. Olha só, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto bíblico já está dizendo para mim e para você que não são todos que vivem com todas as coisas cooperando para o bem. São aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo um propósito, com uma razão, com um motivo para o qual viver. Então, você e eu, quando vamos fazer planos, nós precisamos definir quais são os propósitos. Eu vivo para quê? Para que o Mauro vive? Hoje eu sei que eu vivo para servir ao Senhor em primeiro lugar. Meu primeiro propósito de vida é servir a Ele, é amar a Ele, é adorar ao Senhor. Então, qualquer coisa na minha vida precisa, em primeiro lugar, ter como foco amar ao Senhor, obedecer, servir, condizer com Ele, tá? Qualquer coisa, seja um emprego, seja uma compra, tudo na nossa vida, e eu creio isso na minha vida, tem a ver com o Senhor. Então, esse é o meu propósito maior, servir ao Senhor. E um segundo propósito é o cuidado com a minha família. Então, todas as coisas que eu vou definir na minha vida têm que estar debaixo desses dois propósitos: honrar ao Senhor e cuidar da minha família. Então, qualquer plano, projeto e propósito que eu for fazer, ele precisa estar debaixo dessa grande diretriz, né? Servir a Deus e servir a minha família. Então, isso é o meu propósito, né? Você precisa definir qual é o seu. Você precisa ter clareza. Eu sei que é isso. Eu faço porque eu amo o Senhor. Eu faço, aí cada um vai entender a sua perspectiva, né? Eu não posso forçar ninguém. Você vai construir isso, mas você precisa ter e parar para pensar. Qual é o propósito? Para que eu vou fazer planos? Né? Qual é o alvo? Qualquer plano que eu fizer é para quê? Para ir para onde? Para chegar aonde? No sentido de propósito. Diga, Rose. Então, quando eu ouço esse relato aí, me lembra muito a Letícia. A Letícia, eu não sei de quem ela puxou isso, né? Porque não foi nem de mim, nem do Paulo. Não sei de onde que ela achou isso, né? É de Deus mesmo. Porque a Letícia, ela é muito, além de metódica, ela é muito organizada. Tudo, desde quando ela resolveu que ia casar, né? Que eles marcaram lá o noivado, o casamento, tudo dela tinha planilha. E tudo, todo mês fazia, né? Foi lá o tempo de planejar o casamento, ela vinha com as planilhas, com tudo planejado. Olha, agora vai ter que pagar tal coisa, fazer tal coisa. E hoje, né, eles casaram, né, ganharam, a minha cunhada cedeu o apartamento para eles morarem por um tempo sem pagar o aluguel, e ela, né, já se planejou lá com o Paulinho, e eles, então, esse dinheiro que não pagariam o aluguel, juntariam para comprar, né, um imóvel, que é o sonho deles, né, de todo mundo que casa. E tá indo. E ela colocou, né, o Paulinho nessa linha aí, desse planejamento, né, desses planos, né, de comprar o imóvel, de juntar dinheiro. E esses dias, dentro dos planos deles, ela foi promovida de novo. Esse ano ela já foi promovida 2 vezes no trabalho, né? Está fazendo pós-graduação. Aí a empresa que ela trabalha falou que se ela melhorasse o inglês, tivesse o inglês mais fluente, tá ela fazendo, e já pôs o Paulinho para fazer também inglês. E aí o Paulinho também, dentro de onde ele trabalha também, né, com os planos, também foi promovido. E ontem ele ganhou até um carro da empresa, né, pelo bom desempenho dele, né, como chefe de seção lá, ele trabalha com logística, né? Então, assim, eu vejo muito, a Letícia, ela é muito planejada, ela é muito, tudo dela é muito
tudo é com planilha, tudo é muita organização na vida, né? E Deus tem honrado, né? Ela fala, mãe, a gente tem colocado tudo diante de Deus e Deus tem honrado a nossa fé, tem honrado a nossa oração, né? Então, tudo isso realmente é muito importante, né? Os propósitos deles estão dentro dos propósitos de Deus. Eu acho isso muito interessante e muito válido, né? Eu vejo a olhos nus, né? O quanto Deus... E, assim, o temor que eles têm, realmente eles colocam Deus à frente de tudo na vida deles e Deus tem honrado eles com tudo isso. Amém, Rose, né? Isso é precioso, né? Só avisar você que está no Face aí, por algum motivo, eu não sei porque o Zoom não quer colocar a Rose. A Rose está falando aqui, mas o Zoom só quer deixar, né? Que é só colocar a minha carinha aí. Não sei por quê, aqui para mim está em ordem, Rose. A hora que você fala, ele não está deixando você... Não coloca, né? Não traz a sua foto aqui, a presença, aí parece que até fica só eu falando, fica eu aparecendo com aquela cara de ouvindo e a sua voz. Tá? Então, você que está no Face, não repara não, o Zoom, que faz essa mudança de câmeras, não está fazendo aqui, não sei por quê. Mas é bem isso, Rose. E aí você compartilha do que Deus tem honrado a vida deles, porque eles ajustaram o foco no reino, nas coisas de Deus. Gente, é um princípio bíblico. Pensa comigo. Existe um Deus que ama seus filhos e quer abençoá-los. E esse Deus que ama seus filhos e quer abençoá-los, quer que todos os outros que não são filhos, lembrem disso, a Bíblia com clareza nos diz que só são filhos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Os outros são criaturas, amadas por Deus, mas não são filhos. E o que ele quer? Ele quer que todos as outras criaturas saibam que Deus é bom e que ama seus filhos. Então, o que ele quer fazer? Abençoar, prosperar, multiplicar, para que os filhos transpareçam, sejam garotos propaganda da bondade desse Deus. Então, quando nós colocamos o propósito no lugar certo, no rumo certo, Deus sempre vai honrar, Deus sempre vai abençoar, porque o nome dele vai ser glorificado, o nome dele vai ser exaltado por aquilo que ele faz sobrenaturalmente na vida de quem nele confia e nele espera. Louvado seja Deus pela vida da Letícia, do Paulinho, que estão aí buscando, temendo, servindo ao Senhor com temor, e Deus está honrando a vida deles. Esse é o princípio. Eu já compartilhei com vocês de um amigo que esteve em Israel, e ele conta, eu ainda não tive essa oportunidade, creio que Deus ainda vai me permitir estar lá. Ele conta que há um lugar lá na cidade de Jerusalém, que do lado esquerdo é Jerusalém dos judeus, do lado direito é Jerusalém dos muçulmanos. E ele diz que assim, é algo gritante. Você olha o lado dos judeus, organizado, pintado, arrumado, cuidado. Você olha o lado dos muçulmanos, tudo quebrado, feio, sujo, segundo relatos do meu amigo, tá? Eu não estive lá. Mas ele diz assim, de uma certa forma, Deus mostra de forma gritante, onde eu estou, há uma provisão, uma bênção, um cuidado. Onde eu não estou, é diferente. Então, eu creio que Deus deseja fazer. Por isso, vou voltar à apresentação. Eu tirei a apresentação aqui para ver se voltava a Rose aqui, mas a Rose não voltou a aparecer enquanto ela falava. Mas vamos voltar aqui para a apresentação. Então, lembra, primeiro propósito, defina os seus propósitos, defina os seus planos. Segundo propósito, defina uma visão de futuro. Queridos, entenda algo precioso. Ninguém vai, é aquela famosa frase, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Se eu não sei para que porto o meu barco vai, nenhum vento é favorável. Então, só dá para a gente fazer planos e projetos se eu sei onde eu quero chegar. Ah, pastor, eu já estou com muitos anos já, eu quero chegar, eu quero morrer em paz. Então, você tem um plano, morrer em paz. Ou você tem planos, eu quero ir, eu quero viajar, eu quero sonhar. Sonhe, queridos, sonhe, tenha visão, peça a Deus, pastor, a minha visão é pequena, eu não acredito que eu possa ir em lugar nenhum. Olha a Deus e diga, Senhor, tu podes me abrir portas e me mostrar coisas que eu não enxergo. Abra. Eu reconheço, Senhor, que eu sou meio cavalo, assim, meio cabresto, sabe? Eu ando com cabresto. Não é cabresto, né? É outro nome isso aqui. Esses dias eu falei cabresto, mas me lembraram que é outro nome. Eu ando com aquele negócio e eu não consigo ver além. Então, Senhor,
abra os meus olhos, amplia o meu horizonte, me ajuda a enxergar novas possibilidades, me ajude a ter novos sonhos, novos projetos. Queridos, olha só, nós falamos alguns estudos atrás sobre a importância da imaginação. Você tem uma ferramenta preciosíssima que Deus concedeu para mim e para você aqui na nossa cabeça, a imaginação. Eu vou indicar, já falei, vou falar de novo. Por favor, assistam um filme chamado Mãos Talentosas. Está disponível no Netflix, eu acho que ele tem ele no YouTube de graça também. Assistam um filme chamado Mãos Talentosas. Conta a história de um médico, um neurocirurgião, e a história de vida dele. De uma família muito pobre, muito humilde. E aí a mãe, naquela pobreza e simplicidade, desafia, impulsiona, empurra os filhos para irem além. E ela dizia assim para o filho, você precisa aprender a usar a sua imaginação. E porque ele começou a usar a imaginação, ele desenvolveu coisas preciosas, porque parou e usou a imaginação. E hoje, sabe quem tem usado muitas vezes a nossa imaginação? O diabo. Lançando um monte de pensamento, vai dar errado, vai cair, vai falhar, vai não funcionar. E a gente dá para ele a liberdade de ficar usando a nossa imaginação com coisas ruins. Ao invés da gente condicionar, inspirar, direcionar a nossa imaginação a pensar coisas boas. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de fechar os olhos nesse tempo e falar, Senhor, eu vejo pela fé, eu vejo a nossa igreja reunida novamente, os nossos irmãos saudáveis, eu vejo a cura, o Covid ter ido embora, eu já vejo, Senhor, a nossa sociedade voltando, eu vejo, Senhor, a economia funcionando, eu vejo as pessoas saindo dos hospitais curadas, eu vejo a sua intervenção, dando sabedoria, eu vejo a sua bênção sobre as vacinas que vão prover e vão curar. A gente poucas vezes gasta a nossa imaginação com isso, meditando, pensando em coisas boas. Então, querido, tenha uma visão. Nem que ela esteja aqui, feche os olhos e imagine onde você vai estar daqui 10 anos. Imagine onde você vai estar daqui 5 anos. Ah, pastor, não sei onde eu vou estar, não importa, claro que importa. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Se Deus quer abençoar você, meu querido, minha querida, mas nem você sabe o que quer, como é que Ele te abençoa? Se você não sabe o que quer. E Deus quer nos abençoar, está na Bíblia. Que Ele quer abençoar porque Ele nos ama, nós somos filhos amados. E Ele quer dar as mais ricas bênçãos aos filhos dEle. Só que a gente tem que saber o que quer, tem que ter clareza do que quer, tem que estar disponível, sonhando. Então, se você não tem sonhos, peça a Deus, ore a Deus. Fale, Senhor, me ajude a ter sonhos, me ajude a pensar, me dá visão, me dá um sonho na madrugada para eu ver alguma coisa que o Senhor pode fazer. Lembra a história de José? Né? Deus deu a ele um sonho, e a partir do sonho ele foi vendo. Ele foi, né, eu creio, sem sabedoria, contou para os irmãos, se enaltecendo, e os irmãos ficaram bravos, e acontece toda a história, mas Deus deu o sonho para ele, e Deus pode dar sonhos para nós, que podem ser impossíveis aos nossos olhos, mas se lembre, fé não tem a ver com o que eu posso fazer, fé não tem a ver com o que você pode fazer, fé tem a ver com o que ele pode fazer. A fé está nele, a fé não está em nós. Então, nós vamos direcionar na imaginação e essa fé. Então, defina uma visão do seu futuro. Olha só que interessante esse texto, Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha essa outra tradução, na versão da Bíblia, a mensagem. Eu sei o que estou fazendo. Já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Olha que bonita a promessa do Senhor. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Quando Deus fala em Jeremias ao povo, ele está falando a um povo que está no cativeiro, que está preso, que está longe da sua terra e tem com clareza um plano. Eu quero voltar para a minha terra. Eu quero voltar para Jerusalém, eu quero voltar para a nossa terra. Eles tinham essa clareza. Mas eu e você precisamos construir qual é o seu plano, qual é o seu propósito, qual é o seu projeto, para onde você quer ir. Isso é necessário, queridos. Senão a gente não pode fazer planos se a gente não sabe para onde a gente quer ir. E vem então o terceiro ponto. Apresente os seus planos ao Senhor. Né? Entregue, planeje, pense e fala, Senhor, é isso que o Senhor quer? Senhor, esses são os planos do meu coração. E eu quero render ao Senhor esses planos. Eu quero entregar, consagrar, colocar nas tuas mãos esses planos, para que o Senhor confirme.
Olha que interessante essa tradução do Salmo 37, 23 e 24. Lê para a gente, Rose, por favor. Não está aparecendo, não está mudando as telas aqui. Não está aí, Rose? Aqui está. Não, ainda está em Romanos 8, 28. Rose, estou achando que sua conexão está meio estranha, hein? Você não quer entrar e sair de novo? Peraí. Mas eu estou te ouvindo bem, você está bem, hein? Eu também estou te vendo e te ouvindo. E aqui na internet, no Face, está aparecendo tudo certinho. Peraí. Rose vai entrar e sair, eu vou ler para vocês aqui. Salmo 37, 23 a 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Olha só que preciosa essa verdade, queridos. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ou seja, um homem bom, uma mulher boa, que sonha, apresenta ao Senhor, ele confirma. E se ele confirma, ele se alegra. Se ele confirma, ele abençoa. Se ele confirma, ele deleita, ele tem prazer nos passos, porque o Senhor confirma. Ou seja, eles são apresentados ao Senhor e o Senhor se alegra. E então, porque o Senhor se alegra, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém. Ou seja, meu amado e amada, quando eu e você sonhamos, planejamos, submetemos ao Senhor e temos a aprovação do Senhor, alguma coisa pode errada no meio do caminho, mas nós não ficaremos prostrados, porque Ele nos sustenta, porque Ele nos ampara, porque Ele cuida de nós. Essa é a verdade bíblica. Esse é o princípio que nós acreditamos, queridos. Um Deus que nos ampara, que cuida, que zela de mim e de você. Então, creia nisso. Submeta ao Senhor os seus planos, submeta ao Senhor os seus projetos, né? Faça planos e submeta ao Senhor. E Ele vai honrar, Ele vai abençoar, conforme os seus planos forem colocados diante deles. Amém? Então, vem lá o quarto passo que eu queria compartilhar com vocês. Detalhe os seus planos. Detalhe. Pense de forma minuciosa, de forma específica, o que você quer fazer, como você quer organizar, o que você quer cuidar. Detalhe os seus planos. Só dar uma pausa aqui. Boa noite, dona Diná, seja bem-vinda. Dona Marina Siqueira, bem-vinda, querida. Neide Oliveira, bem-vinda também. Deus abençoe vocês aí. Uma alegria ter vocês participando aí conosco do nosso estudo. Nós estamos falando aqui sobre fazer planos, né? Como é que a gente, uma sugestão, né? De como podemos planejar. Então, precisamos detalhar os nossos planos. Olha só uma orientação que Jesus nos dá sobre planos. Você está aí, Rose? Está nos ouvindo? A Rose entrou aqui para mim, mas ainda não está aparecendo nem a imagem dela, nem o som. Vou ler para vocês Lucas 14, 28 a 31, palavras do nosso Senhor Jesus. Ele diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Faltou aqui o versículo seguinte. Quer ver? Faltou 32, Lucas 14, só um minutinho, deixa eu achar aqui para terminar. Quando eu fiz a cópia, infelizmente, faltou Lucas 14, 32. Então ele diz, né? Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar os que vêm contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Então, Jesus nos orienta, queridos, através da sua palavra, de que nós precisamos fazer planos e detalhar os nossos planos e pensar nas minúcias dos planos. Como eu vou fazer? Como eu vou fazer isso? E olha só uma coisa interessante. Está vendo essa imagem? Essa imagem nos mostra mais ou menos o que passa às vezes na cabeça da gente, uma multidão de informação, de pensamentos, de imaginação, e a nossa cabeça às vezes está assim, ó,
esvoaçando, cheio de pensamento, né? Não sei quantos já se viram com a mente agitada assim, né? E aí existe algo que nós precisamos fazer, queridos. Os pensamentos, eles são abstratos, eles estão aqui na mente. Mas há um exercício que você e eu podemos fazer para que esses pensamentos abstratos se tornem concretos, objetivos, claros. É escrever. Olha aqui, ó. Coloque os seus pensamentos no papel. Escreva. Detalhe no papel. Ah, pastor, mas nem uso mais papel, não tem problema. Pode ser na caneta, pode ser no iPad, pode ser no tablet, pode ser no celular, pode ser no notebook, pode ser onde você quiser. Mas escreva, detalhe, coloque as informações. Pense, eu quero ir daqui 10 anos, eu tenho um sonho de viajar para a Europa, eu quero conhecer Paris, sonho da Dani. Eu quero conhecer Paris, então coloque isso no papel, eu quero ir. Quando eu quero ir? Ah, eu quero ir daqui a tantos meses. Então, tá bom, o que eu preciso fazer para poder ir daqui a tantos meses? Quanto custa? Onde eu vou juntar o dinheiro para isso? Então, são coisas que nós precisamos nos organizar, porque não é possível fazer esse processo se a gente não faz a nossa parte. Não é possível sonhar sem planejar. Então, detalhe, lembre, cuidado com aquilo que fica muito na mente. É preciso escrever, é a forma de concretizar aquilo que a gente está pensando. Vamos lá, alguma dúvida? Se quiser fazer algum comentário, você que está com a gente aí no Face, por favor, pode interagir com a gente aí perguntando. Quinto passo, busque e peça conselhos. Olha só, queridos, 3 versículos bíblicos que falam sobre a importância de conselhos. Adivinha onde eles estão? Em Provérbios, é claro, livro da sabedoria. Olha só, Rosemary chegou por aí? Está ouvindo? Tô. Ah, então que bom. Você consegue ler para a gente aí, Rose, por favor? Com a ajuda do olho do Paulo, eu consigo. O caminho do insensato... Tá ouvindo? Ouvindo, estou ouvindo sim. Ok. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Provérbios 11. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas a multidão de conselheiros há segurança. Ouve o conselho e recebe a instrução para que sejam sábios nos teus dias por vir. Amém. Obrigado, Rose. Olha só esses conselhos, queridos. Eu vou pegar aqui a canetinha para marcar. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio, quem é sábio, dá ouvidos aos conselhos. Queridos, nós precisamos ser sábios e pedir conselho. Eu estou com uma situação na igreja, o que eu fiz? Liguei para a SD. Olha, SD, como é que eu resolvo isso aqui, isso aqui, isso aqui? Aí ele dá a sugestão, olha, eu acho que você podia fazer por esse jeito, isso aqui. Ah, então tá bom, muito obrigado, eu precisava de um conselho. Eu vou decidir, mas eu vou buscar alguém que tenha mais experiência, que tenha mais maturidade, para que possa me aconselhar. Então, nós precisamos aprender. Nós temos, infelizmente, perdido muitas vezes as referências para quem pedir conselhos. Isso realmente é uma grande dificuldade. Mas, ore ao Senhor, identifique pessoas sábias, maduras, e vá perguntar, vá pedir, apresente, olha, eu estou com esse plano, o que você acha? Eu estou com essa questão, como é que eu posso fazer? Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, o povo cai. Olha só, o povo é destruído. Mas na multidão de conselhos, a segurança, olha lá, multidão de conselheiros, a segurança. Repara, não, meu traço é torto, faz parte. Né? Na multidão de conselhos, a segurança, porque as pessoas, nós ouvimos experiências, aprendemos. É claro que você não vai pedir conselho. Lembra, eu vi um conselho para pedir conselho muito interessante. Você vai pedir conselho para quem? Ou a pessoa é experiente naquilo, conhece daquilo, sabe fazer, ou é alguém que você respeita, que te ama, que você sabe que vai se importar com você. Então, não vai dar um conselho de qualquer forma. Então, ou é porque conhece, ou porque você sabe que tem maturidade, é claro, mas é alguém que você sabe que te ama, que te cuida. Não vai pedir conselho para qualquer um, de qualquer forma. Ah, eu quero pensar sobre construção, vou pedir conselho para alguém que nunca construiu. Não tem propósito. Eu vou perguntar para quem? Para quem é construtor. Então, entenda e faça isso, faça planos e peça conselhos. Não se esqueça disso. E o último conselho, ele fala assim, olha, ouve
o conselho, recebe a instrução para que os seus dias sejam sábios, para que os seus dias sejam abençoados, né? Então, lembre disso, meu amado, minha amada, aí você precisamos de conselhos, precisamos buscar e colocar diante de Deus, né, de outras pessoas, que pedir a Deus, Deus me ajude a encontrar pessoas que possam me aconselhar, possam me ajudar. Então, isso é uma sugestão e uma dica muito preciosa e importante. Sexto passo, queridos, confie no Senhor. Não dá para caminhar, não dá para fazer planos, não dá nem para viver se a gente não confiar no Senhor. Eu vi uma imagem que alguém postou no Facebook, até brincou, não lembro, acho que foi a nossa irmã Teresete, que ela colocou de um rapaz um beiral de prédio, e o rapaz estava subindo uma placa, o que eles fizeram? Colocaram uma escada metálica, 2 homens subiram numa lateral da escada, imagina a escadinha aqui assim, ficaram 2 homens aqui para fazer peso, a escada para fora do beiral do prédio e um terceiro cara em pé. Então, imagina, se esses 2 saírem, a escada tomba, ele cai. Então, esse cara foi, pela fé, ficar na ponta do beiral, contando que esses 2 iam ficar ali, segurando a escada para ele. Né? Loucura! Mas o cara, eu falei, ele foi pela fé, ele acreditou que os amigos não iam sair. Ele acreditou que a escada não ia quebrar. E ele foi e usou fé para fazer isso. E às vezes a gente usa fé para fazer coisas tão insanas como esse exemplo que eu dei, e a gente não consegue usar fé para acreditar no cuidado de Deus. E a gente não consegue usar fé para acreditar na bondade de Deus. Eu tenho reforçado e falado muito sobre isso, queridos. A fé é usada no cotidiano. Eu não tenho, deixa eu ver se tem aqui, não tem nenhum remédio. Tem nenhum remédio para mostrar aqui. Mas você toma remédio pela fé. Porque o médico disse que era bom e você toma. Ó, eu estou fazendo fisioterapia, eu estou com bursite no meu braço. Aí eu estou lá fazendo a fisioterapia. O que é fisioterapia? É exercício. Aí a mulher faz, puxa para cá, aperta para lá, estica para cá, faz alongamento. Eu tenho fé de que isso vai funcionar. Eu não sei se vai funcionar. Mas eu tenho fé de que a profissional que estudou está me dizendo para fazer a coisa certa. Então eu vou fazer. Aí eu aplico fé. Aí eu fui no médico, o médico mandou eu fazer o ultrassom. Aí o médico do ultrassom foi, colocou o ultrassom, viu e mostrou. Eu não entendo nada, nem você, quando olha o ultrassom, talvez, né, a maioria de nós não sabe nada daquilo. Ele diz, ó, isso aqui é o negócio que tá ruim. Você fala assim, tá jóia, você manja do negócio e falou que tá, deve ser. Mas a gente nem eu tô ficando quase PhD já em coluna. Olha lá, a Rose já tá ficando, daqui a pouco a Rose já vai poder dar aula pra gente aí, das coisas, né, da coluna. E ela está aprendendo, mas ela está aprendendo na prática e um monte de coisa pela fé. Ela acredita que o que ensinaram é verdade. Ela acredita que aquilo que disseram é real. Vocês entendem? Então, nós usamos a fé para tantas coisas e temos dificuldade de aplicar fé na vida cotidiana, de acreditar que Deus vai agir. Ô, pastor. Só um minutinho, Rose. Temos fé no antibiótico, temos fé no médico, temos fé na cloroquina, ou seja, qual for o medicamento aí. Temos fé na vacina do Covid. Temos fé que quando a vacina chegar, tudo vai resolver. É fé. Fé, simples fé. Por quê? Porque ninguém sabe. Tem testes, tem algumas coisas que dizem que as vacinas vão funcionar. Ou qualquer outra vacina que a gente toma, a gente acredita pela fé, porque os testes disseram. Mas é fé. Nós não participamos do teste. Nós não olhamos, analisamos e garantimos, eu sei que é. A gente põe fé. Então, minha sugestão e desafio a você, meu amado, minha amada, para fazer os seus planos, você precisa confiar no Senhor. Você precisa submetê-los e crer que Deus vai direcionar. Diga, Rose. Não, então, porque todos esses exemplos que você deu aí, porque a gente percebe o quê? Que são coisas palpáveis. E a fé, ela não é palpável. Nós acreditamos naquilo que nós não vemos, né? Essa é a verdadeira fé. Nós cremos naquilo. O cara lá que estava lá, ele foi porque ele tinha 2 pessoas segurando a escada. Até a Isabel falou que ele tinha confiança. Né? Quando nós vemos o remédio, mas é igual a fisioterapia. Você vai meio duvidoso, por quê? É uma coisa que se você fica ali às vezes fazendo, você fala, mas será que isso aqui está resolvendo? Você mesmo se questiona. Será que isso aqui vai resolver? Assim, um movimento tão lento, uma coisa tão boba, vai resolver alguma coisa? Mas é uma questão, a fisioterapia é uma questão de fé.
porque você não está vendo ali, a não ser o seu esforço e de quem está te indicando para fazer. É diferente do remédio. Eu tomei o remédio, então eu sei que o remédio entrou dentro do meu organismo, de alguma forma ele vai fazer um efeito. Ou não, né? Mas você tem fé. É palpável. Mas ainda é fé, Rose. Não é palpável, você não sabe. Você acredita que o remédio vai fazer efeito. Você acredita que o laboratório pôs lá o que tinha que estar lá. Ainda mais quando a gente compra genérico. A gente tem mais fé ainda, porque acredita que ele vai fazer a mesma coisa que o remédio original. Né? Não é tão palpável assim. Né? Mas é exatamente esse desafio, né, Rose? Da gente entender. E aí a Bíblia, a gente acha que a fé não é palpável, mas a Bíblia tem a palavra, tem a Bíblia. Se nós não tivéssemos a Bíblia, aí nós teríamos que acreditar no negócio, muito aéreo. Não, nós temos a palavra de Deus, nós temos referência, nós temos princípios que Deus nos deu. E ele falou assim, ó, eu vou respeitar isso aqui, ó. Pode ler, se está aqui na palavra, eu vou seguir. Então, ainda que seja realmente, aos olhos humanos, uma coisa muito abstrata, mas nós temos uma referência. Né? Hebreus 11, 1. A fé é a certeza daquilo que se espera, a firme convicção do que não se vê. Mas a certeza do que eu espero? Eu espero o que a Bíblia diz. Eu espero o que a palavra diz. O que é que eu não vejo? Eu não vejo o que a Bíblia diz. Então, nós, ainda que seja abstrato e não seja palpável, mas nós temos algo no que nos apegar. As promessas da Bíblia, os princípios bíblicos, o Jesus que a Bíblia apresenta. Né? Quando você lê a Bíblia, meu amado, minha amada, não leia a Bíblia para entender. Ela não foi feita para ser entendida. Ela foi feita para ser lida para conhecermos um Deus. Para isso que você lê a Bíblia, para conhecer o Deus da Bíblia. E não para entender que aquele povo, aquele Deus, aquele negócio, aquela coisa, aquela cultura, é para conhecer aquele Deus, o relacionamento dele com as pessoas, o relacionamento dele com a terra, com as vidas. Esse é o nosso propósito. E aí, olha só, o que diz esse Salmo 37, 4 e 5. Consegue ler para a gente, Rose, por favor? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Amém. Amém, Rose. Obrigado. Olha só, primeiro, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Se agrade dele, se agrade de servir, de viver uma vida ao serviço dele, que ele ama a gente. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais ele não nos dará vida, né? É princípio e promessa bíblica. Mas ele diz assim, agrada-te do Senhor e entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, renda. Fala, Senhor, está aqui os planos, os projetos, eu os entrego nas tuas mãos. Eu quero fazer inspirado pelo Senhor e eu quero caminhar em obediência ao Senhor. Eu rendo a ti os meus planos. E o mais ele vai fazer, à medida que a gente confiar, entregar e descansar nele. E, por último, o meu conselho extremamente importante, não desista. Persevere. Eu me lembro dessa imagem, meu pai tinha um desenho muitos anos atrás, e ele tinha esse desenho pintado, né, desse sapo sendo engolido por, sei lá o que é isso aqui, se é um... sei lá que bicho é esse. Mas ele está lá e falou assim, você vai me engolir, mas eu não vou desistir. Isso é uma brincadeira, mas uma ilustração, mas que tem que trazer um princípio para nós, de não desistir. Lembra, querida e querida, você precisa lutar, você precisa insistir, você precisa perseverar. Deus não vai dar as coisas de mão beijada. A gente não dá coisa de mão beijada para os nossos filhos, não é verdade? Quantas coisas a gente podia dar de mão beijada, mas não dá, porque a gente quer ensinar, quer falar com eles, quer que eles aprendam, quer que eles amadureçam. Deus a mesma coisa conosco. Então, cuidado, entenda que é necessário perseverar, não desista. Eu vi esses dias um relato de uma mulher, eu não me lembro qual era a distância, o canal que ela ia fazer, era uma travessia grande, a nado, e ela estava indo e o pessoal falou, olha, não desiste, não desiste. Chegou uma hora, ela desistiu e cansou. Faltava só um pouquinho do caminho. Mas ela não conseguiu ver, ela não teve a visão de que estava chegando e não conseguiu perseverar. Então, eu e você precisamos ter a visão. Lembra que eu falei? Se a visão está clara, ainda que eu não creia, não esteja vendo, eu falo, Senhor, eu sei, porque eu tenho uma visão de onde eu vou chegar. Eu sei o que o Senhor vai fazer. E eu vou persistir, e eu vou insistir, e eu vou continuar. E o texto que nos ampara nesse item está em Romanos 5, 3, 4.
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Meu Amém. amado, minha amada, o último item que nós precisamos pensar é perseverança. A palavra de Deus diz que nós vamos passar por lutas, por tribulações, mas as tribulações elas têm um propósito, elas vão produzir perseverança em nós. E a perseverança tem um propósito, ela vai nos dar experiência. Porque eu perseverei e vi, eu ganhei experiência. E porque eu ganhei experiência, eu vou perseverar e eu vou ganhar esperança. É um propósito, é um crescimento, é uma ação de Deus nas nossas vidas, nos conduzindo e nos direcionando a um amadurecimento. Nenhum de nós vai crescer se não passar por essas fases, se não nos submetermos a esses momentos. Então, se lembre, Deus quer que nós façamos planos. Deus quer abençoar as nossas vidas. Deus quer que nós submetamos os planos a Ele, mas Ele só pode fazer com quem persevera, com quem confia, com quem acredita na sua ação, na sua intervenção, no seu cuidado para conosco, queridos. Então, meu sugestão, né, conclusão hoje, nesta noite, de que Deus quer que a gente faça planos. É necessário. O reino de Deus precisa de planos. Eu estou lendo um livro chamado Pastoreando o Coração da Criança. E, queridos, eu estou tomando cada paulada ao ler o livro, porque ele fala sobre como o reino de Deus é tão valorizado por Jesus e como nós, como igreja, não valorizamos as crianças na mesma proporção que Jesus as valoriza. O autor do livro vai dizendo, olha, qual é a qualidade do material para a criança? Qual é a qualidade do investimento na criança? Qual é a qualidade do cuidado com a criança? Isso significa e representa o quanto nós estamos preocupados com elas. E elas são o futuro, elas são a igreja hoje, mas também são o futuro. Então, muitas vezes, nós não estamos gastando tempo investindo. Não tem havido planejamento para o que pode, o que vai acontecer com as crianças. E elas estão sendo bombardeadas pela internet, ainda mais em tempo de pandemia. Eu acredito que o filho de quase todo mundo está aí, quase o tempo todo na TV, assistindo um monte de série porcaria, tranqueira, cheia de valores escondidos, cheio de valores maus, né? Tá cheio de coisa. Então, nós precisamos ter esse cuidado, planejar e pensar e nos lembrar daquilo que é importante. Então, meu convite a você, ano de 2020 terminando, 2021 chegando, ainda não sabemos quais serão o que vai acontecer no que vem, né? Se estaremos livres do corona ou não estaremos. É provável que eu acredito que a gente vai levar essa situação ainda até a metade do ano, ainda meio resguardados, meio longe, né, distantes, com bastante proteção. Eu acredito que máscara deva ficar até o fim do ano que vem, ainda todo mundo usando máscara, mas eu creio que nós precisamos sonhar, fazer planos, nos organizar para um próximo ano, principalmente para servir ao Senhor, com temor, com alegria, com gratidão, com entusiasmo, com esperança, porque Deus quer conceder a nós planos e propósitos para que a gente possa honrá-lo, possa glorificá-lo, possa abençoá-lo. Tem um pernilongo aqui, tá, irmãos? Repara não, se eu tentar pegar aqui, que ele já está querendo vir me pinicar. Eu falo do pernilongo enviado de Satanás. Oi, Rose? Ele está com esperança de morder você. Ele tá mesmo, ele já veio aqui certo, ele já tá mordendo, na verdade, né? Agora eu vi que ele subiu aqui, ele tá querendo morder minha perna, agora tá querendo morder da parte de cima. Tá certo. Tá aqui. Mas esse é o nosso propósito. Dona Isabel nos diz, né, não basta acreditar, temos que confiar, né? Temos que confiar no Senhor. É isso mesmo, Dona Isabel. Nossa irmã Lúcia nos lembra, o Senhor é a nossa rocha, nossa fortaleza, é isso mesmo. É Ele em que nós colocamos a esperança. Então, meu querido e minha querida, sonhe, faça planos, busque o Senhor, que 2021 seja um novo ano, que a gente possa entrar no ano de 2021 cheios de esperança do que Ele vai fazer. Nós não sabemos, né? E lembra, ficou marcado, nosso pastor Keké esteve conosco no domingo, e ele pregou algo muito simples, mas ele trouxe um testemunho de vida, de que Deus usa quem confia, quem espera, quem se entrega, e ele está ali disponível, corajoso, intrépido, e Deus faz e usa a vida dele. Por quê? Porque ele está lá à disposição do Senhor, sem muitos contratempos, sem muito porém, sem muitos senãos, ele está lá, Deus, me usa. Se o Senhor faz, eu não faço. Ele não cura ninguém. O que quer, não cura ninguém. Mas eu e você, no nome de Jesus, podemos curar. E ele vai lá com ousadia. Então, que a gente possa aprender
ter essa coragem, ter essa disposição e deixar Deus usar nossas vidas, né? Hoje é o nosso último estudo do ano, nós vamos fazer um intervalo aí agora nas próximas semanas, e nós queremos e agradecemos a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão e irmã que se dedicou, que se esforçou, que participou. Eu sei que às vezes é complicado ter toda a quinta-feira disponível, mas eu creio que Deus falou muito conosco, né? E eu fui muito edificado com tudo que ensinei, né? Porque tudo que a gente ensina, a gente aprende, né? Eu fui muito edificado com tudo que a gente aprendeu durante todo esse ano, e estamos em oração para que Deus nos dê sabedoria e graça para começarmos 2021 aí já cheio de graça. E a minha sugestão e desafio a você: inicie o ano com a leitura de Provérbios. Guarde, não deixe passar o mês de janeiro. Eu quero desafiar você a fazer aí pelo menos a leitura de quatro durante o mês de janeiro, ler pelo menos 4 vezes o livro de Provérbios. 4 vezes, pastor? Sim. São 31 capítulos, mas dá para a gente fazer um esforço aí para que a sabedoria fique gravada, impregnada na nossa mente. E ela nos conduza, nos dirige e inspire tudo que a gente vai fazer. Amém? Obrigado Amém. pela participação. Rose, obrigado pela participação. Hoje o nosso povo não pôde entrar, justo hoje na última aula, para a gente despedir. Diga, Rose. Não, só quero, nisso que você está falando aí, assim, da esperança, né? Eu fui no médico, né? Na clínica. Aí a médica, ela falou, você está tudo bem, a sua saúde está ótima, tal. Eu falei, tirando esse problema da coluna. Aí ela falou, mas você falou que você já fez tanto. Eu falei, então, eu já fiz tanta coisa, já gastei muito dinheiro, já fiz isso aqui. Ela falou assim, olha, eu vou te dar um conselho, eu vou te falar uma coisa como médica. Procura um outro ortopedista, procura um outro profissional. Quem sabe ele pode te ajudar a dar uma outra visão do que você tem. Talvez você ficou muito impressionada aí com a opinião daquele primeiro ortopedista, desse tratamento que você fez. Eu sei que desanima mesmo, mas procure um outro especialista, um outro médico e faz outros exames. E eu relutei, mas eu acabei indo porque as dores foram muito intensas, né? Eu fiquei sem poder sentar, foi uma situação muito difícil essas semanas passadas. E, né, graças a Deus, realmente, eu encontrei 2 ortopedistas que né, me ajudou a voltar, pelo menos sentar, né, a andar. E, assim, até uma esperança, né, de que tudo pode melhorar, que pode, né, tomei uma injeção que melhorou a dor, que passou, e esse médico ele falou, vai passar a dor, mas você não para de fazer o tratamento, porque essa dor vai voltar. A hora que passar o efeito da injeção, a dor vai voltar. Você precisa continuar firme no tratamento e a gente vai fazendo aí os exames para ver o que está acontecendo de verdade. Então, assim, me trouxe realmente uma nova esperança, né, de que eu posso ser curada, né, da coluna, posso voltar a ter uma vida normal, né, porque eu estou com uma vida muito anormal. Então, é realmente uma esperança, né? A gente, às vezes, encontra pessoas que nos fazem reencontrar essa esperança na nossa vida, né? E é muito importante também a gente se deixar, né, ouvir, né, e fazer aquilo que estão nos sugerindo, né? Amém, Rose. É isso mesmo, né? Vamos ouvir, né? Vamos aprender, vamos nos deixar ser orientados e que Deus coloque pessoas, né, como essa médica que falou, que te inspirou e que te ajudou a perseverar. E é esse o trabalho que eu estou aqui como pastor, compartilhando com vocês, né? Creio que, né, eu não estou falando, eu falo que a gente não fala de orelhudo, né? Eu não chego aqui para falar porque, acho que eu vou falar isso. Não, a gente ora, pede direção do Senhor. Então, creio que Deus está falando com você através desse estudo. Deus quer ministrar a sua vida, receba para você. Né? Tome posse, fala, Senhor, o Senhor está falando comigo, eu quero aprender, vou fazer planos de 2021, há de ser um novo ano cheio da bênção, da direção e do cuidado do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo e pedir que Ele continue nos conduzindo aí nesse tempo que ainda há de vir. Amém? Pai de amor e de graça, obrigado por estarmos reunidos nesta noite, obrigado por esta última quinta-feira de estudo deste ano. Senhor, foram
quase 50 semanas que tivemos durante esse tempo de estudo, de aprendizado, de crescimento. Muito obrigado pelos irmãos que passaram por aqui dando aula. Muito obrigado, Senhor, pela vida daqueles que passaram por aqui ouvindo. Foi um tempo novo, Senhor, em que os estudos aconteceram na sua maior parte pela internet, através do Facebook. Obrigado por cada irmão e irmã que tem dedicado tempo, que tem aprendido. E a nossa oração, Senhor, porque cremos na palavra, para que essas sementes se multipliquem e gerem a 30, a 60 e a 100 por um, como a palavra do Senhor diz. Que ela encontre corações, terrenos férteis, corações disponíveis a ouvir e amadureça em cada um de nós. E eu oro, Senhor, para que essa palavra amadureça primeiramente em mim, que tenho ministrado e ensinado, que eu cresça, que eu aprenda, que eu possa ser inspirado pela direção e pelo cuidado do Senhor. Guarda-nos com sua graça, guarda-nos com sua bênção. Alcance os nossos irmãos que participam conosco aqui no Zoom e não estão hoje, o Luiz, a Tabata, o seu Manuel, Deus, o Walter. Que o Senhor alcance cada um deles com o seu cuidado e conceda a todos nós, Senhor, um tempo de descanso agora, neste fim de ano, e que o Senhor continue nos direcionando, orientando e inspirando. É nossa oração agradecida, Pai, que fazemos confiados, esperançados e descansados no Senhor. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus abençoe você, que Deus os fortaleça e inspire. A nossa irmã Lúcia está perguntando se os estudos estão gravados. Lúcia, eles estão gravados aqui no Facebook, né? Só que às vezes no Face é um pouquinho mais difícil de achar, que você tem que buscar nas datas retroativas, né? Na terça-feira da semana passada e na outra terça-feira. Mas eu prometo que eu vou fazer até o final de semana, eu vou colocar no canal da igreja. Igreja Metodista em Osasco, lá no YouTube. Aí eu vou colocar os vídeos desses estudos, vou postar os vídeos lá para a gente poder assistir, tá bom? Aí você pode assistir lá, vai ser mais fácil de encontrar e ver a sequência certinha, tá bom? Fiquem todos com Deus, uma boa noite a todos vocês, obrigado pela participação, obrigado pelo cuidado de cada um, pelo esforço, pelo empenho de estar aqui, de compartilhar, de aprender, e que Deus continue nos conduzindo e derramando da sua bênção abundante sobre todos nós. Amém? Fiquem todos com Deus, um bom descanso para vocês, um bom término de semana e que o Senhor continue nos guardando e guiando em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, um abraço, queridos, Deus abençoe.